Na questão 6, ela é semelhante a 5. O camarada vai ligar as 3 lâmpadas, ele deu os valores nominais de cada uma, e no fundo ele quer saber uma coisa parecida. Quem é que vai brilhar mais, quem é que vai brilhar menos, será que alguma vai queimar, será que alguma não chega nem a acender? Então como é que eu descubro isso? É aquela velha história. Você sabe quantos volts cada uma, né? O sonho de cada uma. Cada uma queria receber quantos volts. Tu vai ter que saber dos 220 volts, quanto é que cada uma vai efetivamente receber. Aí depois eu vou comparar as voltagens verdadeiras, as reais mesmo, com o que cada um queria, e aí eu vou ver se é perto, se é longe, né? Se é menos da metade, se é mais da metade, né? E por aí vai, professor. Então a primeira coisa que tu tem que fazer, Moi, é o que aqui nessa questão, para variar? Calcular as resistências de cada lâmpada. Bora lá, professor, bora. Vou calcular então a resistência de cada lâmpada, hein? Vamos nós. Resistência da primeira lâmpada. Ei, nessa questão aqui, tu acha que tem como essas lâmpadas estarem funcionando conforme os valores nominais? Cada uma está recebendo 110, tem como? Não, porque a bateria não é tão grande assim, né? Uma coisa que eu tenho certeza é que nesse circuito, cada lâmpada está recebendo menos do que 110. Lógico, né, professor? Então, com certeza, nenhuma delas está consumindo as suas potências nominais. A potência consumida de cada uma é menor do que a nominal, entendeu? Aí olha, Ah, tá. Entendi, professor. Pois é. Então, ó, vamos fazer aqui a conta. Bora, professor, bora. Então a resistência aqui vai ficar o quê, Renatinho? U ao quadrado sobre P, ó. U ao quadrado sobre P é aquela velha história. Eu não faço a conta, entende? Porque na verdade eu só preciso saber a proporção entre elas, ó. 110 ao quadrado sobre 100. Professor, a resistência da segunda lâmpada, usando os valores nominais. Ou seja, tu sabe, né, Moi? Valores nominais quer dizer o quê? A promessa do fabricante. O fabricante dessa lâmpada prometeu que teve um dia, né, que ele ligou ela em 110 volts e naquele dia ela consumiu 25 watts. Aí eu estou calculando a resistência que ela teve naquele dia, que por acaso é a mesma de hoje, porque a resistência é constante, né? Então o senhor faz confiando nele, né? É a promessa do fabricante. Esses valores nem são reais, não, aqui não, esses valores nem estão acontecendo. Essa lâmpada aqui não está recebendo 110, não. Tá não. E por que o senhor está usando? Porque o cara disse que teve um dia que deu certo. Estou usando, confiando nesse dia, né? A promessa do cara. Moçada, então, pelo jeitão aqui, ó, qual dessas três é a menor resistência? A menor é a primeira, a segunda ou a terceira? A terceira é a menor, então essa daqui eu vou chamar de R. A menor tu chama de R. Ei, se essa vale R, essa daqui vale quantos? Se essa é R, essa daqui é 2R. Aí tu vai assim, na esperteza. E se essa é 2R, essa daqui vai ser quantos? 8R, né, professor? Ah, então o que eu preciso saber é só essa proporção? Tu precisa ver o caderno do teu concorrente. Por quê? Porque ele faz a conta, no dever de casa ele faz na calculadora, mas na hora da prova ele fica desesperado. Com calculadora ou sem calculadora você não deve fazer a conta, porque vai dar uns números horríveis. A pessoa que faz essa conta, pronto, é um concorrente a menos na sua vida, porque ele vai errar a questão, entendeu? É sério mesmo, professor, que eu não fazia. Bom, não faça não. Só interessa achar a proporção. Aí você vai escrever aqui, ó. Caraca, professor, pô, ficava maior esculhambação no meu caderno e eu achava que tava arrasando. Bom, não, você vacilou. Não é pra fazer a conta não, entendeu? Então, com isso, ó, como eu sei que elas estão na mesma linha, como eu sei que elas têm a mesma corrente, ó, a voltagem da primeira, 2RI volts. A voltagem da segunda, 8RI. A voltagem quer dizer a DDP, né? A DDP da terceira, RI. Então, meu amigo, espertamente, ó, você já está sabendo o seguinte. Professor, eu posso dizer que a primeira está recebendo 2RI volts. Posso. Total de volts da primeira, 2RI. A segunda, 8RI, ó. Caraca, velho. E a terceira, né, professor? Isso, ó, RI, né? O primeiro foi seu pai, o segundo, seu irmão. Isso. Então, Renato, eu posso dizer que a bateria, então, se dividiu na razão 2 para 8 para 1? Pode. Tu pode dizer que os 220 volts vão se dividir nessa razão, ó. 2
para 8 para 1. Tipo assim, o quê? Eu posso dizer que a primeira bateria ganhou, que a primeira lâmpada ganhou 2x volts, que a segunda lâmpada ganhou 8x volts, né? E que a terceira ganhou x volts. Professor, e como é que eu vou descobrir o valor do x? A primeira ganhou 2x volts, a segunda ganhou isso, a terceira ganhou isso. Claro que 2x mais 8x mais 1x, a soma disso tudo tem que dar o quê? 220, porque ele tem 220 para distribuir para as três. Ah, então 2x mais 8x, ó, mais 1x, ó, é igual a 220. Olha aí que conta linda. Para quem não fez a conta na calculadora, né? Para quem foi bem sucedido, ó, vai ser muito bom. Vai, 11x, ó, igual a 220. Quando você chega nesse momento, você percebe que a questão realmente foi inventada para a pessoa não calcular a resistência, ó. Caraca, mas pois é. Então agora pronto, ó. Eu não já sei que o x é 20, eu posso agora substituir aqui. Professor, se x é 20, então vamos lá. Eu vou calcular aqui, ó. 2x é 2 vezes 20, 40 volts. A primeira lâmpada, né, ganhou 40 volts. 8x, 8 vezes 20. E aí? 160. Ô, coitada, isso. Né, professor? É. E a terceira, x, ou seja, 20. Ó. Agora o que eu faço, professor? Agora você vai comparar as voltagens realmente recebidas com a voltagem que cada uma queria receber. Ah, tá. Cada uma queria 110. A primeira ganhou 40 volts, né? Em vez de 110. A segunda, coitada, ó. Caramba, a segunda, né? Ó, recebeu 160 volts e ela só queria 110. E aí, professor? E aí que vai acontecer com a segunda? A segunda vai queimar, né? Por quê? Porque a segunda queria só 110, ó. E no final das contas sobrou 160 em cima dela. Ih, mancho, vacilou, foi. Resultado disso, a lâmpada do meio queimou. Queimou quer dizer o quê? Aquela molinha, aquele filamento quebra, ó. E aí ela funciona como se fosse uma chave aberta, ó. É sério mesmo? É como se fosse uma chave aberta. Então como é que fica? Chave aberta é assim, ó. Essa lâmpada queimou, pronto. O circuito abre bem aqui assim, ó. Bem aqui assim tá aberto. É, porque essa lâmpada do meio queimou. Aí eu pergunto então, ei cara, quando a lâmpada do meio então queima, o que vai acontecer com as outras duas lâmpadas? A resposta dessa pergunta, dependendo da criatividade humana, ela pode ser muito interessante. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, ó. Professor, aí depende. Como assim depende do quê? Se a corrente estiver vindo daqui para cá, aí se a lâmpada do meio queima, só a primeira é que fica acesa. Porque daqui para lá é que não vai ter corrente. Aí essa daqui fica apagada. Aí é. Mas então quer dizer o que? Se a corrente fosse ao contrário, professor, aí ó, essa daqui fica acesa, mas dali para lá não vai ter corrente. Aí essa aqui apaga. Vala, meu Deus do céu. E lá na tua casa, mas que a corrente é alternada, que a corrente faz assim, faz assim, faz assim. Ah, lá em casa aí uma acende, outra apaga. É a árvore de Natal que tem lá em casa, né? Por isso que, né? Oh, meu Deus do céu, aí lascou foi tudo, né? Olha, já descobri como é que funciona a árvore de Natal. É assim, né? Professor, na verdade é o seguinte, cara, se aquela lâmpada do meio queima, a linha dela todinha apaga. Quando você olhar, tu vai ver 3 lâmpadas apagadas. No visual, não vai dar nem para saber quem queimou ou quem apagou. Ou quem simplesmente apagou, porque tu vai ver as 3 apagadas, entendeu? Aí é. A do meio queima, né? Queima. Ih! Ela queima, né, professor? É, ela tem uma carinha de que queima mesmo. É, só pelo jeitinho dela racha que ela queima. Isso. Essa queima e as outras simplesmente apagam, ó. Apaga, porque a do meio queimou. Professor, eu não entendi esse negócio de que apaga a fila dela todinha, não. Como é que é esse negócio que o senhor quer dizer aí, hein? Tá, deixa eu te dizer bem aqui assim, ó. Vamos supor que você comprou uma árvore de Natal daquelas coreanas, assim, sabe? Coreana, isso. Aquelas assim, R$1, 10 lâmpadas, né? 10 lâmpadas por R$1? É. Como é que eles conseguem, professor, fazer tão barato? Já ouviu falar em trabalho escravo? Claro que não. Você já ouviu falar em Princesa Isabel? Oh, meu Deus do céu. Tu acredita, hein? Papai Noel, Princesa Isabel. Mas não é não. Pois é.
A gente não sabe nada das histórias, né? Quantos por cento, né, da aula de História do Brasil que a gente teve, será que os livros contam a verdade, hein, professor, né? Eles contam uma versão, né? É mesmo, né? É, trabalho escravo tá truando no mundo, mas, né? Brasil, né? Aqui, perto da gente, longe da gente, né? Tá bom, professor, vamos para a aula de física, então. Pronto, aula de física, então. Voltando aqui ao ponto. Vamos supor que você, né, foi comprar lâmpadas de árvore de Natal. Tava tão barato que você comprou logo, foi 4 kits. Cada kit, né? Cada kit desse, ó, vem 4 lâmpadas. 4 lâmpadas. Essas lâmpadas, eu vi no vidrinho delas. Cada uma quer receber 10 volts. São lâmpadas de 10 volts. Aí eu providenciei uma bateria de 40, ó. Por que o senhor providenciou uma bateria de 40? Porque vai dar certo, ó. Ó, por exemplo, se eu meter um 0 aqui, só para tu enxergar bem direitinho, ó. Professor, se aqui é 0 e daqui para cá aumenta 40, né? Então o potencial elétrico, professor, dessa fila todinha vai ser 40. Isso, ó. Bom, eu não estou desenhando a corrente, né? Mas naturalmente vai ter uma correntona que vai chegar aqui, vai se dividir em 3, vai descer, vai juntar, né? Eu não vou desenhar mais, né? Então, esses 40 volts que estão daqui para cá, como as lâmpadas são todas iguais, esses 40 volts vão se dividir igualmente, né, professor? Claro, vão se dividir igualmente. Daqui para cá, ó, vai ter um DDP de 10 volts, ó. Essa daqui também vai ter 10, Essa aqui também vai ter 10, E são lâmpadas que realmente queriam 10. Faz de conta. Eu olhei no vidrinho, professor. Cada uma tem uma tensão nominal de 10, ó. E cada uma está recebendo 10. O total é 40, 10 para cada uma, tá tudo bem, ó. Nas outras filas também, também. Nas outras filas também. Todo mundo está recebendo 10, ó. Eu botei uma bateria de 40, tá todo mundo feliz. Quantas lâmpadas estão acesas? 12, ó. 4 vezes 3, 12. Renato, mancho, 12 lâmpadas acesas. Professor, beleza, vamos inventar que uma delas vai queimar. Renato Brito, cara, ó, essa aqui queimou, ó. Caraca, mancho, foi. Pessoal, quando essa lâmpada queima, a fila dela toda apaga. Por quê? Porque aquela lâmpada queimou. Então, se uma lâmpada queima, a fila dela toda apaga. Apagam as 4, Então, agora só vão restar quantas acesas? Eram 12, apagaram 4, somente 8 acesas. Ei, quando aquela lâmpada queima, a DDP daqui para cá vai deixar de ser 40? Não, porque a bateria continua aqui, ó. Então, ó, se a DDP daqui para cá continua sendo 40, cada lâmpada dessa continua recebendo 10, como se aquela nem tivesse queimado. Elas estão em paralelo, quer dizer, uma fila é independente da outra. Quando aquela lâmpada queima, né, professor, vai mudar o brilho dessas outras lâmpadas? Muda, pessoal? Não. Continua ficando 40 volts daqui para cá, 10 para cada uma. Tá, então só ficam 8 acesas, mas elas estão com o mesmo brilho de antes. Estão. Professor, mas a corrente não vai mudar, não? Depois a gente fala da corrente, mais pra frente, mas vai dar tudo certo. Renato Brito, bota pra queimar mais um aí. Rapaz, tu acredita, mas... Diz aí, professor. Queimou essa daqui, ó. Caraca, mas... Quando queima essa, pô, a fila apaga todinha. Mas não queimou só uma, mas a fila apaga todinha. E aí apaga 4, só sobra quantas acesas? Ó, só 4, ó, só aquela fila lá de cima, ó. E aí se queimar mais uma, professor, queimou mais uma. A árvore de Natal agora tá toda apagada, né? Ó. Caraca, das 16 lâmpadas, tem só 3 queimadas e apagaram todas, né? Ó. Esse aqui é um problema, quando você recebe uma árvore de Natal com 16 lâmpadas que não funciona mais, né? Você vai ter que descobrir quais são as queimadas, né? E quais são as que estão só apagadas, né? Sua mãe já lhe pediu essa missão? A minha mãe pedia. Renatinho, agora que você não está fazendo nada, chegou de férias da faculdade, vai ajeitar a árvore de Natal da mamãe, tem umas lâmpadas queimadas, aí você vê aquele monte de fio, com aquele monte de lâmpada, né? Putz, grila. Meu filho, você faz engenharia eletrônica pra quê? Pra pelo menos ajeitar uma árvore de Natal, né? Mamãe, é melhor eu ali no centro comprar uma árvore dessa por 10 reais, trago pra senhora, prometo, instala, vai dar tudo certo. Porque o trabalho de você saber qual é a que tá queimada e qual é a que tá só apagada, né? É mesmo, né? É. Pois é. Moral da história, então, se queima uma, a fila todinha apaga. Então aqui, ó, só tem essas possibilidades. Ou você vai ter 12 lâmpadas acesas, ou 8 acesas, ou 4 ou 0. Professor, não tem como ficar assim
10 acesas, não 10 não tem como ficar 10. Ou fica 12 ou fica 8, ou fica 4 ou fica 0. Não tem como ficar 10 acesas, né? Antes de finalizar a 6, ó, eu queria só fazer uma perguntinha para ver o que é que vocês me dizem sobre isso, ó. Pessoal, quando eu olho para uma questão como essa 6, ó, faz de conta que eu não calculei nada ainda, certo? O senhor não calculou nada ainda? Não calculei nada ainda. Faz de conta que eu estou começando a questão agora de novo. Vou só fazer um último comentário, ó, antes da gente passar adiante, certo? Tá, professor, diz aí. Faz de conta que eu não calculei nada. Mas aí eu olhei para a questão. Posso apagar? Tava copiando. Vou apagar aqui, mas ó. Só aqui, ó. Eu quero que você me diga se isso que eu estou fazendo vai estar certo ou se vai estar errado. Eu pensei assim, ó. Renato, ele não me deu o P e o U dessa lâmpada? Aí a primeira coisa que eu pensei logo em fazer foi o seguinte, ó. Aquela pessoa que só decora as fórmulas, mas que não sabe muito bem o que está fazendo. Mãe, traz aí meu formulário, tá em cima da mesa. Já estudei tudo, copiei todas as fórmulas num caderno. Aí ela acha que estudou, né? Aí a pessoa pensou o seguinte, ó. Bom, ele não me deu o P? Me deu. Não me deu o U? Me deu. Então, se P é igual a U vezes I, professor, eu peguei logo, foi aqui, ó. O P é 100. Pronto, P é 100. O U é 110. Aí eu pensei, fala como essa questão é fácil, ó. Rapaz, o nível tá muito baixo, hein, professor? Já tô descobrindo a corrente elétrica desse circuito. Cancelo 0 com 0, pronto. Já sei que a corrente elétrica vai dar 10 sobre 11 amperes. É um valor feio, né, professor? Mas tanta gente feia no mundo, a gente se acostuma, né? Deixa aí, é feio mesmo, mas deve estar certo, né? Bom, a essa altura, pela esculhambação que eu estou fazendo, vocês já devem estar percebendo que deve ter algum problema nisso, né? Mas qual é o erro nesse raciocínio desse indivíduo que calculou a corrente da lâmpada 1 como sendo isso? Qual foi o erro dele? O erro dele é o seguinte, ele fez a conta como se a lâmpada 1 tivesse realmente consumindo 100 watts, né? Ah, tá. E se ela tivesse realmente sujeita a um DDP de 110? Mas todo mundo viu que não foi isso. Caracas, a lâmpada 1 não está com 110, não. A lâmpada 1 está com 40 volts. Ó. Vale, ela não está nem com 110, não. Não, ela está com 40. Ó. Ah, aquilo ali são somente os valores nominais. Não são os valores que estão realmente acontecendo no circuito, não? Não, é isso que você tem que entender, entende? Então, professor, essa corrente que essa pessoa calculou tem algum significado físico? Tem. O significado físico dessa corrente é o seguinte, ó. Se essa lâmpada tivesse realmente recebendo 110 volts, ela estaria de fato consumindo uma potência de 100 watts, e quando isso acontece, ou seja, quando ela está funcionando conforme os seus valores nominais, ela realmente puxa essa corrente, ó. Mas só nessa ocasião, entendeu? Ah, tá, aqui não é o caso da nossa questão. Pois é, por isso você tem que entender que nem sempre os valores nominais é o que estão realmente acontecendo, ó. Os valores nominais eram 110, 110, 110, e nessa daqui o que está realmente rolando é o quê? 40, 160 e 20. Égua. Por isso que não é só um jogo de fórmulas. Tem que decorar a fórmula e aí vai dar tudo certo. Não, não, você tem que entender, né? Então nessa sexta aí, Moi, marca a letra B de bola. E professor, o senhor botou algum para casa, tipo essa 5, essa 6, eu achei massa, ó, que dá os valores nominais, né? Para ver se a gente vai se confundir ou não. Tem! Tem sim, ó, tu vai ver, ó, tu vai encontrar aí, ó, a 10 de casa, que tem a ver com isso, ó. A 11 de casa também tem a ver com isso, né? Tem um raciocínio parecido, ó. Massa, ó. Isso cai mesmo, né? Ora se não. Tranquilo? Bom, Moi, eu vou parar aqui então, tá bom?